Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Universidade para Todos, aula de Química. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre estrutura atômica e propriedades periódicas. Vocês já me conhecem das aulas anteriores, sou a monitora de vocês online, Caroline Santos Santana. Sejam muito bem-vindos à aula de hoje e nós começaremos a aula de hoje falando um pouquinho sobre os modelos atômicos. Nós sabemos que os átomos, de acordo com as aulas anteriores, são formados por cargas positivas, que são nomeados prótons, cargas negativas, que são nomeados elétrons, e os nêutrons, que compõem, juntamente com os prótons, o núcleo, né? Nós sabemos que os elétrons eles têm tendência a sentir atraído pelas cargas positivas dos prótons no núcleo e por isso tendem a ficar orbitando ao redor do núcleo, né? Ocorre que essa atração faz com que os elétrons se mantenham no átomo, né? Sem que o átomo tenha possibilidade de se desintegrar e nem mesmo de se colidir com o núcleo, já que existe uma distância entre o núcleo e os elétrons. Uma distância suficiente para que os elétrons se mantenham em sua órbita ao redor do núcleo. De acordo com os modelos de 1803, de John Dalton, ele trouxe a primeira reflexão sobre o átomo, que o átomo ele seria indivisível, né? E que teria um formato esférico, considerando que seria também uma unidade da matéria de tudo que compõe o que há no espaço. Em 1904, Thomson trouxe a reflexão de cargas positivas e negativas que poderiam estar incrustados, nessa esfera. Então, ele já traz a reflexão acerca de cargas, acerca de natureza eletrônica, né? Ernest Rutherford, em 1911, já trouxe a ideia de que haveria possibilidade de que as cargas positivas estivessem em regiões diferentes das cargas negativas, inclusive que provavelmente as cargas positivas estariam centradas no núcleo, já que as cargas negativas se sentiriam atraídas por estas. Além disso, Rutherford ainda diz que existe um espaço entre as cargas positivas e as cargas negativas no átomo. Em 1911, a ideia de núcleo já havia se instaurado. Em 1913, Niels Bohr traz aí o modelo atômico dos níveis de energia, em que, diferente de Rutherford, ele propôs que existem cargas positivas no núcleo do átomo, existem nêutrons que compõem o núcleo do átomo, que equilibram a atração a repulsão entre as cargas positivas dos prótons, e existem espaços, sim, entre o núcleo e os elétrons. Não é à toa que há possibilidade aí desses elétrons estarem orbitando. No entanto, em regiões específicas do espaço, onde cabe a sua energia de repulsão e de atração. Então, ele trouxe a reflexão de que haveriam níveis de energia para cada elétron à medida que se aproximavam ou se afastavam do núcleo. Por fim, Schrödinger, em 1926, trouxe a reflexão acerca da nuvem eletrônica. O que ele percebeu? Que não haveria possibilidade nenhuma de determinar a posição exata e específica dos elétrons no átomo. Então, ainda que houvessem níveis de energia, não seria necessário ou possível pontuar qual seria a região do espaço onde aquele elétron estaria, mas sim estimar a densidade de probabilidade de encontrar os elétrons no átomo em determinadas regiões do espaço, de acordo com sua energia de atração e repulsão. Por isso, Schrödinger traz a ideia de nuvem de elétrons, a ideia de uma região do espaço onde há probabilidade que o elétron se encontre, mas que essa probabilidade nunca poderia chegar a zero, extremamente. No entanto, essa ideia de nuvem eletrônica foi o que nos fez compreender bastante coisa acerca dos átomos, né? A primeira noção que nós temos de átomo hoje, graças aos estudos desses estudiosos, desses pesquisadores, é de que o átomo ele possui orbitais, né? Eles trouxeram a nossa reflexão, né? Schrödinger e Kimball trouxeram a nós, o nosso modelo atômico, a ideia de que as regiões do espaço onde há a densidade e probabilidade de encontrar uma quantidade determinada de elétrons são chamados de orbitais. São regiões de espaço onde os elétrons podem necessariamente se encontrar.
E a quantidade desses elétrons é o que vai determinar a proximidade em relação ao núcleo. Por exemplo, no orbital mais próximo do núcleo, que seria o orbital 1s, como vocês podem observar aqui, no orbital mais próximo do núcleo, que seria o orbital 1s, nesse orbital haveria possibilidade de haverem no máximo 2 elétrons, porque é uma região do espaço onde há extremamente atração em relação ao núcleo, é muito intensa, e que uma quantidade de elétrons que energeticamente caberiam para se encontrar, de acordo com cálculos computacionais, naquela região do espaço, era justamente no máximo 2 elétrons. Então, baseado no modelo de Schrödinger e Kimball, além de outros estudos, de cálculos associados a orbitais atômicos e a quantidade de elétrons que caberiam nesses orbitais, de acordo com previsões matemáticas, é possível estabelecer quantidades de elétrons aí associada à região desses orbitais. No caso do orbital 1s, o S seria associado ao subnível mais próximo, ao nível de energia, o orbital mais próximo, o orbital S, o orbital mais próximo do núcleo, que está presente na primeira camada, E o orbital S tem a ver com a região do espaço associada a uma esfera, então o orbital teria um formato esférico, Por isso, esse orbital S que vocês estão percebendo aqui, circulado aqui nessa região do espaço, ao redor aí do núcleo, seria a ideia de orbital 1s. Porque estaria associado à camada. Que camada se refere? A primeira camada, mais próxima, provavelmente, do núcleo, A primeira camada aí, mais próxima do núcleo. E a quantidade de elétrons que estariam presentes aqui nessa camada estaria estabelecida também de acordo com os conceitos matemáticos de Schrödinger e Kimball. Assim sucessivamente, as camadas, à medida que vão se afastando do núcleo, nós teríamos aí uma segunda camada, E nessa segunda camada haveria também ali apenas a possibilidade de acomodação de 2 elétrons. Então, logo aí a gente já sabe que a camada S, teria a possibilidade de acomodar 2 elétrons. A camada S teria um formato meio esférico, de acordo com o modelo matemático de Schrödinger. Então, nós teríamos aí um formato esférico associado ao orbital, E nesse orbital, muito provavelmente, caberia uma quantidade de elétrons igual a 2. Então, nessa região do espaço, caberiam no máximo 2 elétrons. Então, aí, gente, a gente já tem uma noção mais ou menos de que há uma necessidade de se conhecer quantos elétrons caberiam na região do espaço, quais seriam essas regiões de espaço e quais camadas essa região de espaço encontraria, Ou seja, observam que há necessidade de conhecer os níveis de energia, que seriam os níveis de energia S, P, D e F. São os mais conhecidos, tá? E esses níveis de energia têm a ver com o formato desse orbital, Por exemplo, no caso do nível S é esférico, então o orbital ele vai ter um formato esférico. No caso do nível P, você já vai ter um formato de um alter. É como você pode observar nessa região do espaço aqui. Então, esse aqui já estaria relacionado ao subnível P, essa região do espaço que lembra o número 8, No subnível D, nós já teríamos uma conformação já diferente. Como vocês podem analisar, já seria um duplo alter, Então, aí você já teria uma configuração diferente. No caso do orbital D, você já teria uma completa estruturação de arranjos de halteres, unidos aí. Então, aqui, a ideia de átomo mudou bruscamente para a probabilidade de nuvem de elétrons, Probabilidade de encontrar elétrons no átomo. E os orbitais atômicos seriam, na verdade, essas regiões, onde esses elétrons estariam possivelmente com probabilidade de serem encontrados. Só que, como eu disse, cada região desse espaço, ele teria uma quantidade máxima de elétrons a ser suportada. E por isso a gente precisa compreender uma coisa chamada distribuição
eletrônica. É o grande tema da aula de hoje, tá? Os elementos químicos que nós conhecemos na tabela periódica, como vimos na aula anterior, eles seguem uma distribuição eletrônica, ou seja, existem camadas, existem níveis e existem subníveis de energia, existe uma quantidade de elétrons que cabe em cada uma dessas camadas, desses orbitais. Então, eu quero que vocês compreendam já de antemão aqui. É importante se conhecer como se realiza a distribuição de Linus-Pauling, porque cai nas provas de vestibular e cai nas provas do Enem. Primeira coisa, as camadas que a gente costuma estudar são 7, tá? São geralmente 7 camadas, tudo bem? São 7 camadas que nós geralmente vamos estudar para entender como os elementos são organizados na tabela periódica e por que agora, de acordo com a distribuição desses elétrons. Então, são 7 camadas que nós teremos aqui. A camada K, a camada L, a camada M, a camada N, a camada O, a camada P e a camada Q. Então, são 7 camadas. E seguem aí, obviamente, a numeração na ordem, né, de 1 a 7. Então, nós vamos ter aí 7 camadas, tá? O máximo que a gente vai estar estudando nos átomos. As camadas são nomeadas como K, L, M, N, O, P, Q. E nós temos aí a distribuição por camada de quantidade de elétrons. É claro que eu quero que vocês já saibam de primeira que existem orbitais atômicos, né, que ficam nas camadas. Os orbitais atômicos têm a ver com a região do espaço, tá bom? É a região do espaço dentro das camadas pelas quais esses elétrons têm a probabilidade de se encontrar. Então, os orbitais que nós conhecemos, tá? Os orbitais que nós conhecemos e nós vamos estudar são os orbitais S, o orbital P, o orbital D e o orbital F. O orbital S geralmente tem um formato esférico e tem a possibilidade de acomodar até 2 elétrons, tá? No máximo até 2 elétrons na orbital. O subnível P, ele já tem um formato de alter, tá? E ele tem a possibilidade de acomodar até, no máximo, né, 6 elétrons, tá? O subnível D, ele já tem uma configuração diferente. Nós já vamos ter aí uma ideia diferenciada, né? Aqui nós vamos ter um duplo alter, basicamente. Então, aqui você pode acomodar até 10 elétrons neste subnível, tá? O subnível S, ele já segue uma noção diferente de arranjo de orbitais, com uma maior complexidade, né? Tendo aí a possibilidade de acomodar até 14 elétrons. Então, dentro das camadas, eu tenho a região do espaço, que são os orbitais, tá? Então, vem as camadas, tá? As camadas. E dentro das camadas, nós temos aí a região do espaço, onde esses elétrons têm a densidade de probabilidade de se encontrarem no átomo. E esses espaços, eles têm formatos, né? Esses aqui são formatos, são as formas, tá? As formas em 3 dimensões, né? Desses orbitais. Então, de acordo com isso, em cada camada, né? Nós vamos considerar aqui a quantidade de camadas, são 7. Mas nós vamos considerar aqui que em cada uma dessas camadas existe um número máximo de elétrons também. Então, qual seria o número máximo de elétrons? Vamos lá. Na camada K, a camada K tem a possibilidade de acomodar no máximo 2 elétrons, tá? Então, considerando a quantidade de elétrons que cada uma dessas camadas pode suportar, nós temos aqui, gente, uma quantidade, tá? Então, camada K, 2 elétrons. Camada L tem a possibilidade de acomodar 8 elétrons. Vocês podem observar aqui até na notação. 2 mais 6, 8.
A camada M tem a possibilidade de acomodar até 18 elétrons no máximo. A camada N tem a possibilidade de acomodar, se vocês forem parar para observar, 36 elétrons. Olha, 14 mais 10, 24 mais 6, 32 elétrons, né? Então, aqui o que a gente vai fazer? Deixa eu dar uma apagadinha aqui para vocês se situarem. Aqui, o que nós vamos ter? 32, né? 14 mais 10, 24, mais 6, 32. O oxigênio também, a mesma quantidade. Perdão, oxigênio não. A camada O. Quando eu olho para o oxigênio, eu só lembro da camada O, mas enfim. A camada P acomodaria aqui, então, 18 elétrons no máximo também. E a camada Q acomodaria aí no máximo, gente, geralmente estuda-se que acomodaria até 2, né? Mas é 2 podendo chegar aí à marca dos 8 elétrons, né? Uma nova descoberta também em relação a isso. Então, o que nós temos? Uma quantidade suficiente de elétrons que caberia em cada uma dessas camadas. E como eu faço a distribuição de elétrons de Linus-Pauling? O seguinte, na camada K, como sendo a primeira camada, né? É a primeira camada do átomo, nós vamos colocar o número 1, que vai se referir à camada. E nessa camada, como cabe no máximo 2 elétrons, nós vamos nos referir ao subnível S, que cabem até 2 elétrons, não poderia ser outro. Então, nós vamos ter aqui 2S2. Por quê? Porque cabem no máximo 2 elétrons, né? Na camada L cabem 8, então aqui nós vamos ter uma segunda camada no átomo, que nós estaremos associando, por isso o número 2 aqui presente na frente de cada uma desses componentes. Como cabem 8 elétrons, esses 8 elétrons não poderiam estar distribuídos de outra forma, a não ser 2 elétrons na camada S, como vocês podem observar, aqui, S2, né? E 6 elétrons na camada P. E assim você completaria aí, no caso, 8 elétrons no total. E assim sucessivamente, se formos parar para analisar, né? Sabendo que a ordem de distribuição, ela não vai ser essa que a gente está fazendo aqui de numerar não, tá? Nós vamos aí estar modificando completamente essa noção de que nos elementos químicos, os elétrons são distribuídos assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, não é. O que vai acontecer para modificar a ordem dessa distribuição dos elétrons num átomo, então, né? É o que nós vamos falar aqui, por exemplo, agora, galera. No caso do átomo de sódio, por exemplo, o átomo de sódio na tabela periódica, ele tem 11 elétrons, né? Por quê? Porque ele tem ali no número atômico dele 11, então significa que se ele tem 11 prótons, ele tem 11 elétrons também. E como a gente faria a distribuição eletrônica do sódio, se a gente for parar para analisar? Vamos fazer uma distribuição do sódio aqui. Então, aqui tem 11 elétrons, no caso de quem? No caso do sódio, tá? Sódio 11. Como a gente vai distribuir os elétrons aqui? A gente sempre vai fazer a diagonal, levar em conta a diagonal, tá? Para a ordem da distribuição. Então, eu começo com um S2, tá? Quando eu for fazer a distribuição eletrônica, eu vou começar por um S2, porque é a primeira que vem aqui na ordem diagonal, tá? Depois eu vou vir diretamente para 2S2. Então, eu tô aqui na segunda camada já, com 2 elétrons, né? Eu tenho no total quantos elétrons? Eu tenho 2, 3, 4. Então, ainda não cheguei a 11, que é o número que a gente precisa chegar, o número de elétrons que a gente precisa chegar, né? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Então, eu já segui a diagonal, a primeira diagonal já segui a segunda diagonal. Agora, eu vou para a terceira diagonal, que vai abarcar tanto o 2p6 quanto o 3s2, né?
se a gente fosse considerar 3s2 também. Mas vamos analisar quantos elétrons eu preciso colocar, 11, né, para distribuir. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, com 6, 10. Aqui eu tenho mais 2, 12. Então, tem muito elétron aqui. Eu tenho que tirar um elétron daqui especificamente, não dos outros. Por quê? Porque a terceira camada, ela é, gente, o que a gente chama de última camada, né, da distribuição eletrônica. É a camada de valência que a gente falou na aula anterior, né? Então, aqui é a camada de valência. É a camada que vale para quando você vai fazer a ligação química, quando você vai fazer uma doação ou compartilhamento de elétrons. É essa última camada que vale alguma coisa. Só que aqui, gente, a gente precisa apagar esse 2 e colocar 1, porque são 11 elétrons no total que o sódio tem, né? Então, vamos parar agora para analisar especificamente aqui essa distribuição. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, na primeira camada, que é a camada K, eu tenho 2 elétrons. Na camada 2, que é a camada L, eu tenho um total de 8 elétrons. E na terceira camada, que é a camada M, eu tenho 1 elétron. Por isso que o sódio na tabela periódica, ele se encontra na primeira família da tabela, né? Tem o hidrogênio, tem o lítio, né? E tem o sódio. Então, ele se encontra na primeira família da tabela periódica porque ele tem 1 elétron na última camada, tá? Aí eu conto agora, né? Aqui eu contei a família, agora eu vou contar, gente, os períodos, né? Primeiro período, no caso aqui. Segundo período para o lítio e terceiro período para o sódio. O que isso significa aqui na horizontal? Significa que o sódio, ele tem 3 camadas no total, né? Ele tem, então, um total de 3 camadas. Só que na terceira camada do sódio, eu tenho 1 elétron, porque ele foi agrupado na família 1, gente. Então, é isso que nós sempre falamos, né? Quando se refere, esse 1 se refere à família, né? Esse 1 se refere à família do sódio, a última camada, né? A quantidade de elétrons que ele possui na última camada. O 3 está representando aqui os períodos, se você for parar para analisar, né? O período ou a camada, tá? Perdão, vou apagar aqui. O período, gente, ou especificamente a camada, né? Porque período é o mesmo que camada. Então, qual camada ou quantas no total? Quantas camadas o sódio tem, né? O sódio tem 3 camadas. Então, quando nos referimos aí a esse 3, estaria associado à camada. Isso é muito importante, tá? E qual seria o orbital atômico que nós vamos ter aqui, gente? O orbital S. Eu tenho aqui uma configuração nessa terceira camada do orbital S. Então, esse orbital S aqui é o nível de energia, né, que a gente costuma chamar, é o subnível de energia. Eu vou até tirar esse nome subnível para não confundir vocês. Eu vou colocar o orbital mesmo, que é o que a gente estava estudando aqui. O tipo de orbital, né? O orbital, aí, orbital S, tá bom? Então, galera, basicamente isso, a ideia nossa que nós temos que ter em relação à distribuição eletrônica. Está relacionada necessariamente a como a gente faz a distribuição de elétrons totais no átomo, né? No caso do sódio, aí nós vimos que essa foi a distribuição. Agora vamos falar no caso do cloro, por exemplo, né? Se a gente for analisar no caso do cloro, olha só, cloro eu vou deixar para depois. Eu vou fazer logo do flúor, que é bem simples, tá? O flúor tem 9 elétrons. E como eu sei disso? Porque quando eu vou na tabela periódica, aqui eu vou colocar aqui do lado. Quando eu vou na tabela periódica, que eu olho para o sódio, para o flúor e para o sódio também, eu vejo que aqui embaixo, né, tem a massa do flúor
E aqui em cima, geralmente, ou no meio ou no cantinho, tem um número de prótons, que se refere ao número de prótons no núcleo, né? Ou número atômico, e também se refere ao número de elétrons, porque se eu tenho 9 prótons, eu também tenho 9 elétrons no átomo de flúor. Isso aqui define tudo para mim, tudo que eu preciso saber para fazer a distribuição eletrônica. Então, no caso do flúor, se a gente for fazer a distribuição eletrônica do flúor, e vamos fazer, a gente vai perceber o seguinte. O flúor começaria, então, com a primeira camada, que é a camada K, né? 1s2, porque a primeira camada comporta até 2 elétrons, considerando o orbital s. A segunda, que é a camada K, 2s2. Professora, e como é que a senhora está fazendo isso? Qual que é o critério? É que eu venho na diagonal, tá vendo? 1s2, 2s2, depois eu venho para aqui, ó, para a pontinha, 2p6, depois eu vou para 3s2, tá? Deixa eu apagar essa baguncinha que eu fiz aqui. É importante que vocês saibam que a distribuição segue uma ordem diagonal, tá bom? Eu vou colocar depois no final bem grande para vocês não esquecerem. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 elétrons. E como são 9, eu vou usar 2p6, né? Eu vou colocar aqui 2p6. Só que se a gente for parar para contar a quantidade de prótons, a quantidade de elétrons que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, né? Com mais 6, 10. Então, eu não posso colocar 10 aqui, eu tenho que colocar 9, né? Então, são 9 o quê? São 9 elétrons. Eu vou chegar aqui na minha última camada, essa aqui especificamente, tá? E vou diminuir aí a quantidade de elétrons que tem. Eu vou colocar quantos elétrons aí? Eu vou colocar, gente, 5. Por quê? Especificamente 5. Porque nessa camada, eu tenho que ter 5 para que eu complete 9 elétrons no total. Então, eu removi um elétron aqui para ficar certinho. Logo, o que eu posso concluir? Qual que é a primeira camada? Camada K tem 2 elétrons. Tem aqui a segunda camada, que é a camada L. Só que na camada L eu tenho 1, 2, com mais 5, 7 elétrons. Então, aqui eu tenho 7 elétrons, galera. Se eu tenho 7 elétrons, eu vou saber, por exemplo, automaticamente que o flúor ele se encontra na 7ª família da tabela periódica. Né? Se você for ver, ele está na 7ª família ou 7º grupo, se você preferir. Se você for para observar, ele está na 7ª família, né? Se você for observar aí a horizontal, a posição que ele se encontra. E ele tem aí, nesse caso, gente, ele, na verdade, se você for observar também, ele tem 2 camadas, então ele se encontra no 2º período da tabela periódica. Percebem aí a necessidade que nós temos de compreender de que forma ocorre a distribuição eletrônica e tudo vai se encaixando? É importante, vale ressaltar, que vocês têm que aprender a fazer a distribuição de elétrons, tá? Deve aprender a fazer a distribuição de elétrons, não se esqueça. Porque necessariamente é preciso que você saiba fazer essa distribuição para que você distribua de forma correta a quantidade de elétrons no átomo. E que principalmente isso coincida com a quantidade de elétrons na última camada, qual é a última camada, qual é o último subnível, por exemplo, que é o subnível P, nesse caso aqui, SP, né? Nós vamos ter aí. Então, no caso da distribuição eletrônica, não podemos esquecer desses detalhes muito importantes aí, tá? Pessoal, muito interessante isso. Eu senti a necessidade de trazer essa reflexão para vocês, tá? Que vocês saibam disso, certinho? E que vocês observem que a tabela periódica está completamente vinculada à distribuição eletrônica. Porque se o flúor se encontra na família 7... na 7ª família da tabela dos elementos representativos, aqui tem a primeira família, aqui tem a segunda família,
Aqui no boro é a terceira família dos elementos representativos, a quarta família dos elementos é o carbono, do carbono, a quinta é o do nitrogênio e a sexta é o do oxigênio. A oitava é dos gases nobres, é a oitava família da tabela periódica, né? Então, eu observo que o fluor, se eu observo que o fluor se encontra na sétima família, significa, gente, que ele tem aí 7 elétrons, ó, na última camada. Então, por isso que ele está agrupado na sétima família da tabela. Porque ele tem 7 elétrons na última camada, tá? Eu vou escrever aqui, elétrons na última camada, tá bom? Na última camada. Gente, a última camada é o que a gente costuma chamar de camada de valência, para quem não assistiu a aula anterior, tá bom? Outra coisa importante acerca do fluor que nós vimos aqui existe o primeiro período, ó, primeiro período, se formos considerar aqui a horizontal. Aqui nós vamos ter o segundo período, gente. Significa o quê? Significa que o fluor, gente, ele tem 2 camadas, ó, 2 camadas. Isso aqui está, a informação está nos períodos da tabela periódica, né? Na horizontal da tabela periódica, se você for analisar a posição horizontal, né? Posição horizontal, você para analisar que tem a ver com os períodos, que tem a ver com a quantidade de camadas que tem no total. Então, a última camada provavelmente é a segunda, né? Se formos olhar um neônio, por exemplo, olha, tem 2 camadas também, olha aqui, o segunda, tá vendo? Só que o neônio, diferente do fluor, tem 8 elétrons, então ele vai ter 6 mais 2, 8. Então, por isso que ele está na oitava família, ou grupo, tá bom? Aqui nós também podemos chamar de família, tá? É família ou grupo de acordo com a IUPAC, que é uma norma associada à convenção mesmo química. O sódio, se nós formos observar, o sódio ele tem 1, 2, 3 camadas. Então, ele se encontra aqui, ó, 1, 2, 3, na terceira camada aqui, ó, no terceiro período, perdão. Então, significa aqui, gente, que ele tem 3 camadas, inclusive a última, que possui 1 elétron, porque ele se encontra na primeira família, né, é a terceira camada. Na terceira camada, que é a última, que se encontra esse 1 elétron aí. Basicamente, essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido perfeitamente, tá bom? Nas próximas aulas nós vamos adentrar um pouco mais o assunto de tabela periódica associada à distribuição eletrônica, tá bom? E também em relação ao átomo, a capacidade do átomo de ganhar e de perder elétrons, atrelada aí à última camada, as regras associadas à camada de valência, galera. Então, até a nossa última aula, tá bom? A nossa próxima aula, perdão. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço e aguardo vocês.